Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso jornal com as notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e também na nossa cidade. Vamos aos destaques da edição de hoje. Há 2 dias para o evento mais importante da democracia, joseenses falam sobre as expectativas para os próximos 4 anos. Câmara Municipal aprova projeto que autoriza a Prefeitura a instituir a Política Municipal de Trabalho Digno para pessoas em situação de rua. Pesquisa mostra que quase 90% dos brasileiros utilizaram a internet em 2023. Apesar do avanço, o acesso à rede ainda não é igualitário e expõe desigualdade digital. Projeto aprovado pela Câmara concede prioridade na realização de exames que exigem jejum para pessoas que têm diabetes. E ainda, Brasil é o segundo país do mundo que mais teve dados de cartões de pagamento vendidos na Deep Web, rede de internet usada para atividades ilícitas. Seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. A gente abre essa edição com um balanço da sessão realizada nesta quinta-feira. Os vereadores votaram projetos de lei. Entre os projetos aprovados na 56ª sessão do ano está uma proposta que alia esporte e educação. É a matéria que institui um programa de ensino de jiu-jitsu nas escolas da rede municipal como atividade extracurricular. O texto prevê a possibilidade de parcerias com atletas, treinadores e associações ligadas ao esporte para oferecer as aulas da modalidade. Outro projeto aprovado vai incluir a campanha Agosto Cinza no calendário oficial de festas e eventos da cidade. A ação dedica o mês de agosto para a realização de atividades de combate e conscientização contra incêndios e queimadas. O objetivo é chamar a atenção para o tema e informar a população sobre as consequências de atitudes que podem terminar em incêndios. Também recebeu o aval favorável dos parlamentares uma proposta para a denominação de rua. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 da tarde, com transmissão ao vivo. Faltam 2 dias para as eleições. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas escolher os futuros representantes. Por isso, nossa equipe de reportagem foi até as ruas de São José para saber o que a população espera para os próximos 4 anos. As eleições estão se aproximando e é a oportunidade da população decidir qual será o futuro da cidade para os próximos 4 anos. Nas ruas, muitas expectativas e perguntas surgem, como o que a próxima gestão poderá fazer para melhorar a qualidade de vida. Para entender melhor o assunto, vamos ouvir quem mais importa, o povo. Entre as principais demandas da população estão melhorias nos serviços públicos essenciais, como saúde, segurança e transporte. As necessidades são muitas e cada cidadão tem um ponto de vista sobre o que precisa ser feito para que a cidade avance. A parte de acessibilidade e também melhoria dos ônibus, que é mais transporte público em todas as regiões para chegar aqui no centro. No meu bairro tem um problema muito sério que é a descarga de lixo em cima das calçadas, dos próprios moradores. Tem um problema mais cultural, entendeu? Primeiramente, a saúde, né? E segundo, a linha de transporte. Tem que negociar com as indústrias, tirar os impostos. E votar com consciência é o caminho para a implantação das políticas públicas. A Tainá é um exemplo disso e sempre pesquisa muito antes de escolher o candidato. Se a gente não escolher certo e a gente que sofre as consequências. Então estude os candidatos, pesquise o histórico dele, quais são as suas propostas e projetos, para assim a gente poder fazer uma escolha consciente e não só votar por votar. É importante lembrar que o trabalho do cidadão não termina nas urnas. Após a eleição, é fundamental acompanhar os candidatos eleitos para ajudar a fiscalizar a atuação do prefeito e dos vereadores. A cidadania ativa não é apenas um direito, mas uma responsabilidade de todos. Tem que fiscalizar cada eleitor que votar no seu candidato, tem que fiscalizar as suas obras, fiscalizar o seu trabalho, até porque ele é pago para isso, né? Eu sou assim, quem eu votei eu fico lá procurando e falando, você prometeu, agora vamos lá fazer. E aí, já está preparado para votar? Exercer a democracia é importante.
e também um dever de toda a sociedade. O eleitor tem que saber em quem vai votar, né? E realmente, eu particularmente, eu vou selecionar através de uma lupa. Eu falo assim, é como se fosse contratar alguém para trabalhar. Então, você olha o currículo, vê o que aconteceu com a pessoa antes dela ser candidata a vereadora. Então, a consciência já começa a você pesquisar quem você quer votar. É isso aí. E para que o eleitor possa votar com consciência, é preciso saber quais as atribuições do prefeito e também dos vereadores. Nós preparamos uma reportagem que explica o papel de cada um desses cargos. Na hora de escolher um candidato, não adianta só decorar o número para colocar nas urnas. Conhecer as atribuições de cada cargo também é muito importante. Por exemplo, o que faz um prefeito e um vereador, o Celeste sabe bem. Na minha opinião, o prefeito, primeiramente, ele cumprir, né, o que ele promete. O vereador, para mim, ele que sempre está indo em bairros, ele que está visualizando as coisas que tem que ser feitas. E o Celeste está correto em acompanhar tudo isso, viu? Afinal, o prefeito e vereadores acumulam tantas responsabilidades que a população pode acabar se confundindo. Dentre as dúvidas mais comuns estão onde eles trabalham e quais atribuições eles têm na prática. Acho que o prefeito comanda a cidade, né? Se eu não me engano, acho que ele comanda a cidade. O prefeito ele vai, contrato, segurança, saúde, tudo que mexe com essa parte. O vereador, eu acho que eles têm que cobrar o prefeito. Tem que cobrar o prefeito porque a gente vota nos vereadores para dar o suporte para a população. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nesse ano, mais de 155 milhões de brasileiros estão aptos para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O número representa um aumento de 5,4% em relação às eleições de 2020. E são essas pessoas que vão definir o futuro das cidades. Por isso, eleger os candidatos de acordo com suas funções e conhecer quais são elas é fundamental para que o voto seja consciente. O executivo, o desenho dele é ser responsável pela cidade, né, ou pelo Estado, ou pela União. Ele responde no cumprimento da lei, na execução do que é elaborado no projeto, no plano diretor, na lei orgânica do município, né? E cumprir também a legislação orçamentária. Já o legislativo, a função dele é fazer as leis, né? Propor os projetos de lei, né? Fazer as votações também de contas do prefeito e fiscalizar o prefeito, o cumprimento da lei. O que ficou pactuado na legislação cumpre ao vereador organizar isso aí e cobrar e ouvir os munícipes, né? E se ainda ficou dúvida sobre as diferenças entre os cargos, o advogado explica. A função do prefeito é ligada ao poder executivo, ou seja, aquele que executa, responsável por colocar em prática a gestão dos serviços públicos da cidade. Já a função do vereador está ligada ao legislativo e ao ato de legislar, que pode ser entendido como fazer e elaborar leis. Mas tem muito mais do que isso. Durante o mandato, o prefeito é quem representa o município. Então ele é obrigado, por exemplo, a tocar um projeto de licitação de ônibus, né, igual foi falado, como também projeto de obras, execução de uma escola, de um posto de saúde, né, toda a representação, inclusive judicial, é o prefeito que responde. Ele que está na cadeira, ele que manda no executivo. O vereador é a pessoa que está sempre nas sessões de Câmara, apresentando seus projetos e também cobrando o executivo, né? Cobrando, por exemplo, olha, postinho de saúde, como é que está o andamento daquela obra, o andamento da obra da escola, o atendimento da merenda escolar, né? Como é que está a situação das pessoas aí vulneráveis, a questão dos pets, dos animais. Então as pessoas reclamam para os vereadores, né? E o vereador traz a reclamação para o executivo e vê o que está acontecendo, fala com os secretários. Mas você já percebeu que, às vezes, um candidato muito bem votado acaba não conseguindo se eleger, mesmo tendo conquistado mais votos do que outro? Pois é, isso acontece porque o voto que você dá para o candidato do Legislativo também vai para o partido. Tá vendo como é importante pesquisar bem? No modelo proporcional, o privilégio é do partido, né? Então tem que atingir o quociente eleitoral. São José dos Campos nós temos 21 vereadores, 21 cadeiras para serem assumidas, né? Então são os votos válidos divididos pelo número de cadeiras. Nós vamos saber a quantidade de votos que o partido tem que fazer, né, para o vereador tomar posse. Assim que funciona a regra. E é depois que as eleições passam que o trabalho começa para valer.
Desde pavimentar ruas, no caso do prefeito, até fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos, no caso dos vereadores. Esse trabalho é feito em conjunto. E é aí que surgem as bases. Fazer política é conversar o tempo todo, fazer os ajustes e buscar o entendimento. Então, o prefeito não consegue governar sem a base de Câmara e o vereador não consegue também tocar o que é de interesse dele, de quem ele representa, se ele não estiver alinhado com o prefeito, entendeu? Não é que eles vão fazer alguma troca, algum acordo, nada disso. Faz parte da política, né, esse ajustamento para a cidade funcionar. Quando os eleitores entendem todo esse cenário, quem ganha é a própria cidade. Temos que cobrar o prefeito e o vereador para dar resultado próximo da gente. Cada região tem o seu vereador. E nesse caso, você tem que estar conversando, dialogando com os seus vereadores para chegar a melhoria no seu bairro. Que às vezes, por causa da coisinha simples, mas acaba não chegando, porque o prefeito ele cuida da cidade inteira e não enxerga cada detalhe que falta no seu bairro. Uma melhoria ali na rua, na creche. Então, o prefeito não enxerga isso aí. Mas o vereador chega, porque ele está voltando aquele trabalho próximo da sua casa. Então você consegue passar para ele para mandar para o prefeito para desenvolver e melhorar a cidade. A Câmara Municipal sediou a audiência pública de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. Em audiência pública realizada na Câmara, o governo municipal apresentou o balanço das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2024. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Braz Júnior, a receita total arrecadada ao longo dos 2 primeiros quadrimestres do ano foi de 3,24 bilhões de reais, sendo que o valor orçado foi de 3,13 bilhões, ou seja, 13,5% a mais do que o previsto. A maior parte da arrecadação foi originada pelo recolhimento de ICMS, com 722 milhões de reais, ISS, com 414 milhões e IPTU, com 297 milhões, que também entraram no ranking. Ainda foram divulgados os dados das despesas da Prefeitura no acumulado de janeiro a agosto deste ano. Ao todo, foram 3,01 bilhões de reais gastos neste período. Para o período, o governo municipal esperava ter uma despesa de 3,03 bilhões. No saldo, os gastos ficaram 0,5% a menos, ou seja, 14 milhões a menos que o previsto. No ranking das despesas, saúde com 526 milhões e educação com 344 milhões de reais. Foram as pastas que tiveram mais investimentos. No saldo final, os dados apresentaram que São José dos Campos teve um superávit de 7,6% no segundo quadrimestre do ano, o equivalente a 231 milhões de reais. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. Dar oportunidade de um recomeço para pessoas em situação de rua. Esse é um dos objetivos do projeto aprovado pela Câmara, que autoriza a Prefeitura a instituir a Política Municipal de Trabalho Digno para quem se encontra, nesse momento, em situação de vulnerabilidade social. Andando pela cidade, é comum ver cenas como estas. Pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social que parecem não ter para onde ir. A pandemia de Covid-19 foi apenas um dos fatores que contribuiu para essa realidade, mas não foi o único. Essa visão de que São José dos Campos é uma cidade que vai ter trabalho, que vai ter condições de vida melhor, né? E a gente também sabe que tem muitas outras pessoas que vieram da própria capital. Então, assim, elas vêm buscando essas oportunidades aqui na cidade, né? E a cidade também, né, de uma forma geral, ela cresceu. Nesse período da pandemia, nós tivemos diversos comércios encerrados, onde essas pessoas cumpriam com trabalhos de serviços, né? E esses trabalhos não voltaram. Né, alguns comércios não retomaram, então essas pessoas também perderam o seu trabalho. De acordo com os dados do Observatório Nacional de Direitos Humanos,
O estado de São Paulo concentra a maior população em situação de rua do país. Em São José dos Campos, foram registrados 839 moradores de rua no último levantamento feito, em julho de 2023. Uma alta de 29% se comparado ao mesmo período em 2018. Para tentar reverter essa situação, a Câmara aprovou um projeto de lei que pretende instituir uma política municipal de trabalho digno para pessoas em situação de rua. A intenção é criar um cadastro social dessas pessoas para possibilitar estudo, planejamento e implementação de ações que ajudem na capacitação e reinserção no mercado de trabalho. E muitas vezes essa pessoa ela não tem acesso aos próprios documentos. Então, assim, carteira de trabalho, né, documento RG. Então, essa pessoa não sabe onde ela vai buscar. Então, acho que começa por aí, né, a inclusão dessa pessoa enquanto cidadã, né, ela começa a partir desses documentos de volta para ela, né. E aí sim, a gente tem diversos planos, né, de qualificação. Muitas dessas pessoas têm a qualificação, elas já têm experiências muitas vezes de trabalho, né? Acho que é preciso pensar muito mais na retomada. Na capital paulista, a ONG São Paulo Invisível realiza um trabalho semelhante, que faz acolhimento e inclusão produtiva por meio da reinserção no mercado de trabalho. Em 10 anos, cerca de 250 mil pessoas já foram ajudadas. Os selecionados passam por 2 meses de capacitação e 6 meses de acompanhamento com a ONG, antes de ingressarem no mercado. A gente seleciona pessoas que estão numa condição média organizada, e esse médio organizado que a gente chama são pessoas que têm o perfil apto a se reinserirem na sociedade. Então, os nossos psicólogos e assistentes sociais acompanham essas pessoas por 2 meses, e nesses 2 meses elas são capacitadas para serem empregadas. A gente acompanha essas pessoas dentro da jornada de trabalho para garantir que elas vão ser emancipadas e vão continuar tendo novas oportunidades e conseguir ser independente financeiramente. Como apontado na justificativa do projeto, os reflexos da crise econômica precisam nortear a construção de políticas públicas de inclusão e acesso ao mercado de trabalho. Ações que estendem a mão e promovem o retorno da dignidade de quem, por algum imprevisto ou adversidade, precisa recomeçar a vida. São pessoas que estão estigmatizadas, né? São pessoas que vivem situações diversas de violência. Então, são pessoas que estão vivendo realmente à margem, né? À margem da sociedade. E aí é preciso de um trabalho muito conjunto, né? Inclusive da saúde, eu vou reforçar sempre a saúde mental, porque essa pessoa ela tem todas as condições para retomar e ela quer, né? Mas a gente precisa dar a mão também e apoiá-la, né? Então, não só com ações do trabalho em si, de executar, mas como também de dar base para que ela possa se manter. Hoje, existem muitos programas em que auxiliam e cuidam das pessoas que estão em vulnerabilidade social, mas poucos programas que mostram uma porta de saída para essa pessoa ter novas oportunidades e sair da rua. Então, esse caminho de uma nova oportunidade para a população em situação de rua, ou qualquer pessoa em vulnerabilidade social, ela é uma porta para que essa pessoa tenha autonomia e não precise mais depender de serviços do Estado para continuar tendo uma vida de qualidade, mas ela sim conseguir construir a dela própria. A seguir, Câmara aprova projeto que prevê prioridade na realização de exames para pacientes com diabetes. Os detalhes depois do intervalo. Estamos de volta com o Semana Legislativa. A gente abre o segundo bloco dessa edição com um balanço da sessão realizada na última terça-feira. Durante a 50ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações à Prefeitura para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Já entre os requerimentos aprovados também estavam cobranças para garantia no atendimento da saúde a moradores.
Já durante o período do Pinga-Fogo, os parlamentares comentaram sobre a importância de apoiar eventos culturais e de lazer na cidade e defenderam propostas voltadas para a inclusão e garantia dos direitos dos autistas. Os vereadores também cobraram ações de limpeza urbana e parabenizaram atletas na cidade pela participação e conquistas em campeonatos de diversas categorias. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. A gente segue falando das ações do Legislativo. Um projeto aprovado pela Câmara concede prioridade na realização de exames que exigem jejum para pessoas que têm diabetes. O objetivo é prevenir casos de hipoglicemia. Viver com a diabetes é a realidade de mais de 13 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma dessas pessoas é Rebeca. A adolescente foi diagnosticada com tipo 1 da doença com apenas 10 anos. Para mim foi um susto muito grande, foi uma revolta muito grande. Eu me achava diferente, né? Eu me achava, nossa, eu me perguntava por que fui eu? Porque tecnicamente fui eu. Com 7 bilhões de pessoas no mundo, eu fui ter logo essa doença. Quando uma mãe descobre o diagnóstico de diabetes tipo 1 do filho, alguns psicólogos relatam que é comparado a uma fase de luto. Nós passamos por todas as fases do luto, da aceitação, da culpa, do entender. Então, assim, no início, até final de 2021, não foi fácil, né? Porque o diagnóstico vem diretamente como é uma doença sem cura. Então, esse impacto que você tem que, ao longo, administrar. A diabetes é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula o açúcar no sangue e garante energia para o organismo. Existem vários tipos da doença. O diabetes é uma doença que vai levar ao aumento dos níveis de glicose no sangue. Os tipos principais são tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e existem outros tipos mais raros. A rotina do diabético exige o uso diário de insulina e outros medicamentos para controlar a glicose no sangue. No caso de Rebeca, o uso de uma bomba de insulina deixa o dia a dia mais prático, mas ainda assim é preciso cuidar da alimentação. A alimentação sempre mais equilibrada, né? É um fato. E o fato de termos que ter aprendido a contar carboidratos. Então, assim, todos, né? Eu, meu esposo. Então, a gente teve que aprender a lidar com isso. A diabetes tipo 1 ela é uma matemática pura, matemática o tempo todo. Contar carboidrato, contar o fator de glicemia. Exames médicos para o controle da doença são comuns, mas alguns deles exigem jejum total. E para quem tem diabetes, a demora no atendimento para coletar o exame pode trazer prejuízos à saúde. Isso porque pessoas com a doença não devem fazer jejum maior que 8 horas. O principal risco que esses pacientes têm é de apresentar hipoglicemia, que é quando a glicose vai ficar baixa no sangue. E essa situação é uma situação que requer uma atitude imediata. Essa pessoa vai ter uma sensação de mal-estar, com a suadeira profunda, tremedeira, muitas vezes uma dor de cabeça, aumento da fome, irritabilidade. Para que ninguém enfrente esses problemas, a Câmara aprovou um projeto que vai garantir prioridade no atendimento de pacientes diabéticos que precisam realizar exames médicos com jejum total nos hospitais e clínicas de saúde da cidade. Isso é muito legal, é um direito deles, não tem que ser questionado, porque, como todas as doenças, né, mas, assim, vai trazer muita segurança, porque muitos diabéticos tipo 1, inclusive, eu já ouvi de mães falar assim, eu não levo por fato do jejum. Não, meu filho não aguenta o jejum, sendo que os exames são primordiais. Então, assim, é muito nota 10 para esse projeto de lei. Para a Rebeca, que convive com a doença há 3 anos, o direito à prioridade ao realizar os exames em jejum vai ajudar não só ela, como todas as pessoas com diabetes. O jejum ele é um momento muito arriscado na vida de um diabético, sabe? Eu sinto bastante tontura e eu sinto bem zonza, me sinto bem zonza, meio como se eu tivesse doente, sabe? Tivesse com uma febre. É bem comum esses sintomas. A sensação de desmaio eu sinto quando a minha glicemia ela tá ficando bem baixa. Ela começa a cair, eu começo a sentir esses sintomas.
Então, é meio que crucial ter essa lei para facilitar mais a nossa vida, sabe? Porque já é uma coisa bem difícil, a gente tem que conviver com isso, pensar que a gente tem uma parte do nosso corpo que não funciona. Então, a gente ter pelo menos essa lei de a gente pensar, não, eu sou prioridade, eu tenho esse direito pela minha doença, pode melhorar, às vezes melhora até a nossa saúde mental, que a gente pensa, nossa, eu tenho essa doença, eu sei, mas pelo menos eu sei que eu tenho direitos em algumas coisas. A gente fala agora de um problema grave que provoca muita dor de cabeça: o roubo de dados de cartões de pagamento. De acordo com uma empresa que presta serviço de conexão com a internet em rede privada, o Brasil é o segundo país do mundo com mais informações vendidas na chamada Deep Web, rede utilizada para a prática de atividades ilícitas. Em 2022, João passou por um grande susto. Depois de um show, ao fazer uma compra, não percebeu que o cartão de crédito havia sido trocado no momento do pagamento. Quando se deu conta, altos valores já tinham sido gastos pelos criminosos. Quando fui comprar o refrigerante, eu dei meu cartão para a pessoa. Nesse momento ele falou que estava dando algum problema na máquina e ele precisaria testar de novo. Nisso ele foi lá, passou a maquininha, devolveu o cartão para mim. Fui para casa, estava esperando com meus amigos dentro do Uber, começou a chegar várias mensagens que tinha sido aprovado várias compras. Eu fui ver no aplicativo, bloqueei já naquele momento o cartão e fui ligar para a dona do cartão. Nisso que eu liguei, eles pedem as informações do cartão. Fui ver no cartão, estava com o nome de outra pessoa. Aí que eu percebi que eles pegaram e trocaram meu cartão naquele momento. O roubo de dados é um crime que vem crescendo de forma alarmante. De acordo com pesquisa global realizada por uma empresa que presta serviço de conexão com a internet em rede privada, mais de 600 mil cartões tiveram informações vazadas e vendidas na Deep Web em todo o mundo. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking, com mais de 39 mil ocorrências. A maior parte dos golpes acontece através do meio digital. A nossa vida virou digital, o nosso trabalho é digital, a nossa diversão, muitas vezes, o entretenimento é digital, os nossos estudos. E essa nossa presença online fez com que os criminosos e as quadrilhas criassem métodos cada vez mais sofisticados para clonar dados dos nossos cartões. Afinal, o Brasil é um dos países que fica mais conectados à internet. Em média, 9 horas por dia, nos tornando um prato cheio para esses criminosos. A fraude nas informações geralmente acontece quando cybercriminosos instalam arquivos infectados nos dispositivos das vítimas. Quando instalado, ele coleta informações sensíveis, como dados de login e senhas de cartões de créditos. Arquivos infecciosos que entram nos nossos dispositivos, seja no seu computador, seja no seu celular, que tem ali algumas finalidades, como capturar tudo que você digita no seu teclado, e aí a gente está falando de login, senha e números de cartão de créditos, e também alguns malwares específicos para conseguir os dados do seu cartão, o nome, o código de verificação e a data de validade. Esses programas podem entrar em ação por meio de e-mails fraudulentos, mensagens de SMS ou até pela utilização de portas de USB públicas comprometidas. Nós estamos falando de fóruns na internet que não estão vinculados, aplicativos de troca de mensagem. Infelizmente, essas bases com cartões de crédito são vendidas de forma muito acessível. Para se prevenir dos crimes no meio digital, alguns cuidados devem ser tomados, como suspeitar de mensagens do banco que pedem dados pessoais, ofertas tentadoras de descontos ou premiações em dinheiro com valores altos. Essa não é uma prática comum dos bancos. Eles não entram em contato com seus clientes pedindo dados. Então, se a pessoa recebeu algum e-mail, alguma mensagem de WhatsApp suspeita, algum telefonema, deve entrar imediatamente em contato com a instituição financeira para verificar a veracidade dessas informações. Ao perceber que foi vítima de um golpe, é fundamental agir rapidamente. Informe o banco, bloqueie os cartões e troque todas as senhas das contas. Existem mecanismos específicos para isso, como é o caso do MED,
mecanismo especial de devolução, onde a instituição financeira ela opera o bloqueio dos valores que foram indevidamente subtraídos. Mas para isso precisa do boletim de ocorrência e precisa comunicar à instituição financeira imediatamente. É possível também procurar os órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON. E, em último caso, procurar um advogado de sua confiança e entrar com uma demanda judicial. Depois do prejuízo, João redobrou o cuidado. E na hora da compra, sempre verifica as informações antes do pagamento. Fiquei muito mais esperto, principalmente em lugar que tem muito público ou que vou passar. Eu prefiro acompanhar a compra, prefiro não largar o meu cartão na mão de outra pessoa. Pois é preciso ficar atento para não ter prejuízo, né? A gente muda de assunto agora para falar sobre mercado de trabalho. O brasileiro passa, em média, 40 horas por semana no ambiente de trabalho. É bastante tempo, né? Por isso, manter uma boa convivência é fundamental para tornar o dia agradável. O problema é que nem sempre isso acontece. Algumas práticas individuais podem prejudicar a produtividade e até a saúde emocional dos colaboradores. Muitas vezes o ambiente de trabalho é aquela loucura, né? Concentração em meio à pressa e barulho. É também um lugar cheio de relações. Muita gente passa mais tempo com os colegas do que com a família. Por isso, não se sentir bem no local de trabalho pode ser muito prejudicial. Hoje em dia as pessoas estão muito mais intolerantes, elas estão com muito mais dificuldade de se comunicar, de expressar um desconforto, o que acaba que deixam as pessoas, o convívio de uma maneira geral, algo muito mais desafiador. Essa empresa de refeições coletivas na zona sul da cidade se preocupa com a saúde emocional dos colaboradores. Para o dono, um funcionário feliz significa maior rendimento e um ambiente mais alegre. E a gente recentemente, inclusive, contratou uma profissional de RH especializada em pessoas que vai ajudar a gente a desenvolver cada vez mais, não só o colaborador na execução das suas tarefas com treinamento, mas desenvolver também o clima organizacional junto com a nossa liderança para que o pessoal consiga trabalhar cada vez mais tranquilo, cada vez mais feliz, que isso, felicidade, vai trazer produtividade, com certeza. Só que se sentir bem em uma empresa vai além de benefícios, bons salários e uma infraestrutura adequada para trabalhar. O clima entre os colaboradores também conta muito. Passar 8 horas do dia ao lado de pessoas que não se dão bem pode ser um desafio, principalmente quando o colega de serviço é um tanto inconveniente. Segundo uma pesquisa publicada por uma revista de negócios norte-americana, 85% das 3.000 pessoas entrevistadas já tiveram um colega de trabalho um pouco mais difícil de lidar. E tem mais, quase 60% desse público também alegou que a produtividade foi afetada por causa disso. O ambiente nocivo, uma pessoa, uma banana ali, uma maçã podre, ela estraga todas as outras. Então, mesmo que o ambiente seja sadio, o convívio contínuo com alguém que é difícil, que te sobrecarrega emocionalmente, pode vir a transformar o trabalho, todo o resto, numa coisa ruim. Vale relembrar que o ambiente de trabalho é um espaço coletivo. E sim, nossas atitudes podem interferir na qualidade do serviço do próximo. Ações simples são capazes de incomodar, como falar alto, fazer piadas fora de hora, se intrometer em assuntos e demandas alheias e até mesmo pedir emprestados certos objetos. O mundo corporativo também pede uma etiqueta. A gente tentar o máximo possível olhar para o outro, se comunicar com o outro, ter mínimos cuidados. Então, assim, ser gentil ao pedir, agradecer. Para a construção de relações mais amigáveis, essa empresa comemora o aniversário de cada colaborador com um bolo. É um momento importante de descontração e socialização. Todo mundo para, a equipe inteira para, canta parabéns e a gente entrega o bolo para o colaborador levar para comer com a sua família. Já nesse outro escritório no Jardim Aquários, o Christian, que é coordenador, tem em mãos algumas estratégias que podem ajudar a criar um clima de amizade entre os colegas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, obrigado. São palavras mágicas, você precisa inserir isso no seu dia a dia. Então, eu faço isso, eu insiro isso no meu dia a dia e no meu ambiente. O elogio sincero, não pode ser um elogio marqueteiro, né, de autopromoção, mas aquele elogio que você coloca a pessoa na condição de estar sendo apreciada por um tipo de argumentação, por uma fala, por uma frase importante. Mas é claro que para um ambiente saudável não são só os líderes que precisam buscar uma harmonia. É importante que cada um faça a sua parte. O primeiro passo é saber até que ponto as nossas atitudes, mesmo que inofensivas, podem interferir no clima organizacional. Nossa liberdade termina quando começa a do outro. Escute atentamente as pessoas quando você estiver numa reunião. Outro fator importante, acho que é uma dica bem legal, né? Seja pontual. Marcou uma reunião para começar um determinado horário, comece, esteja presente na reunião com pontualidade. O seu tempo não é mais precioso do que o tempo das outras pessoas. Faça um trabalho bem feito, um trabalho que não sobre pontas. Seja generoso quando você escrever uma especificação, quando você escrever um texto, quando você fizer uma apresentação, uma ferramenta de apresentação, sabe? Deixe tudo muito bem documentado para que a próxima pessoa na esteira que vai pegar aquele material para continuar o trabalho não sinta falta de nada e não precise refazer o trabalho. A gente faz mais uma pausa e no próximo bloco tem informação sobre um projeto aprovado pelos vereadores que autoriza a criação de áreas para a prática segura de soltar pipas. É já já. Voltamos com o Semana Legislativa. Nosso assunto agora é o valor do Vale Refeição. Você considera que a quantidade que o trabalhador recebe é suficiente? Pois é, uma pesquisa feita por uma empresa de benefícios mostra que o saldo só garante alimentação para 10 dias do mês. Se o prato vai ser bem servido ou não, vai depender do dia. Com a comida cada vez mais cara, comer fora de casa fica mais difícil. O Ibrahim, por exemplo, almoçava em restaurantes todos os dias, mas os preços ficaram salgados demais. Agora, teve que mudar o hábito. Escolhe produto da época, frutas da época, certo? E faz em casa 3, 4 vezes por dia da semana e uma vez por semana aproveita. Realidade que desafia quem encontra no restaurante a solução para o horário de almoço. É que o vale-refeição do trabalhador brasileiro dura em média 10 dias, segundo o levantamento feito por uma empresa global de benefícios. Nessa hora, cada um faz o que pode. A Kátia, por exemplo, tenta um revezamento. Almoça algumas vezes fora, outras em casa. Acho que 2 vezes por semana tá ótimo. Passa a caber no orçamento, né? Isso, cabe no orçamento. Considerando o preço médio de R$ 51,61 para uma refeição, o valor médio para cobrir 22 dias úteis do mês deveria ser de R$ 1.135,42. O valor é 110% mais alto do que as empresas costumam oferecer, que é de R$ 540,55. Aqui em São José, o preço médio de uma refeição é de R$ 50,25. Esse valor leva em conta o prato principal, uma bebida para acompanhar, nesse caso um suco de laranja, uma sobremesa e também aquele cafezinho para finalizar. São muitos itens, mas o que pesa mesmo na balança é a inflação. Esse economista explica que os constantes ajustes nos preços praticados pelo mercado tornam o produto final cada vez mais caro. Ela vem corroendo, né, o nosso dinheiro, a inflação, os juros altos, né? Então, o nosso dinheiro ele passa a perder o valor, né? Perder o poder de compra, aonde o vale-refeição ele tende a diminuir, né? A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, não tem uma previsão legal específica para o vale-refeição. O economista explica que o benefício pode ser oferecido pelas empresas de forma voluntária ou conforme acordos coletivos. Né? Se você for consultar hoje na nossa CLT, né, não é obrigação do empregador dar um vale-refeição, né, para o empregado, salvo que se houver aí uma convenção coletiva com o sindicato da categoria. Né? Aí, feito isso aí, adquirindo esse benefício, passa a ser um direito adquirido do empregado. Porém, ele não tem essa obrigação, né? Então aí fica mais difícil ainda, né, para o empregado, né? Para evitar todo esse cálculo, tem quem encontre outras soluções. A Bruna e a Rose, por exemplo, têm uma rotina corrida.
Por isso, tem o micro-ondas como forte aliado no trabalho. Com a praticidade das marmitas, elas economizam tempo e dinheiro. Comer na rua não foi bom, né? Não tive êxito comendo na rua. E daí a gente optou mesmo, tanto financeiramente quanto para a saúde, comer a marmita. Saiu bem mais barato, bem mais em conta. Sem comparação, financeiramente e também em relação à saúde, né? Que a gente não sabe do jeito que a pessoa fez a comida e tudo mais, então eu acho que tanto financeiro quanto para a saúde. Sensação de cansaço constante, falta de força, de disposição e desânimo. Esses são alguns dos sintomas da astenia, um quadro de fraqueza generalizada que se manifesta de forma física e psicológica e, claro, compromete a qualidade de vida do paciente. Verônica é professora há 24 anos e passou por momentos de muito estresse no trabalho. Isso fez com que ela desenvolvesse depressão, além de uma série de doenças. Já tinha um problema de saúde, né, que eu estava tratando há mais de 23 anos, né, foi devido a um parto do meu segundo filho. Eu passei a fazer tratamento, mas era um tratamento tranquilo, só para estabilizar mesmo. Mas o estresse do trabalho foi um dos picos maiores, a ponto assim de ter uma exaustão fora do comum, era muito sono, cansaço, desânimo. Eu perdi cabelo, eu perdi sobrancelha, perdi as unhas. Então, cheguei a sair da unidade de escola, né, no caso que eu trabalhava, de ambulância. A partir desses problemas de saúde, a professora começou a sentir um cansaço fora do normal, que se tornou incapacitante e atrapalhou o rendimento dela dentro e fora da sala de aula. Porque você não tem ânimo para estar com a família, você não tem ânimo para sair até mesmo para o trabalho, que é algo que você precisa, né? É algo necessário na vida. Mas eu comecei a ter vários outros problemas em relação à saúde, né? Comecei a perder outras vitaminas também do corpo, ter que fazer reposição de outras funções, até chegar ao ponto do processo cirúrgico. Você já sentiu um cansaço que não passa mesmo após o descanso? Essa sensação de esgotamento pode ser um caso de astenia. A exaustão excessiva não tem uma causa única, mas pode estar associada a doenças da saúde mental e do organismo. Diferente do burnout, a astenia não está ligada apenas ao trabalho. O cansaço excessivo pode ser desencadeado por vários fatores, como insônia, doenças crônicas, falta de vitaminas, anemia e depressão. A pessoa pode estar com problemas com nutrientes, então a pessoa pode ter uma alimentação defasada, a pessoa pode estar com problema na questão do sono desregrado, a pessoa pode estar com uma série de hábitos que podem produzir também a astenia. O ambiente de trabalho também é um fator muito importante. Não só o ambiente, como a pessoa lida com aquele ambiente de trabalho. Acho que é mais importante ainda que o ambiente de trabalho. E não só com o ambiente de trabalho, como ela lida com as atividades dela do dia a dia. Então a gente tende a procurar a culpar a atividade ou as pessoas que a gente lida no dia a dia. Ao mesmo tempo, nós somos responsáveis em como lidar com esse trabalho e com as pessoas. Então a astenia também está ligada a como eu vejo as coisas, como eu lido com as coisas. Identificar o problema é o primeiro passo para tratá-lo. O psicólogo ressalta a importância de atacar a causa, seja ela qual for, e buscar ajuda. Se eu não percebo que eu venho me desgastando de uma forma não natural, eu começo a me adaptar àquele cansaço. E eu me adaptando àquele cansaço, eu vou ter uma percepção contaminada do quanto eu estou cansado. Com isso, eu vou evoluindo para questões muito mais graves. Então, eu perceber esse processo é um ponto. Se eu tenho algum repertório para isso, eu posso intervir no meu dia a dia para tentar, né, diminuir os prejuízos. Se eu não consigo, mas percebo que eu estou passando por esse processo, procurar um psicoterapeuta especializado para que ele te direcione e faça você entender mais a sua relação com o seu mundo, com o seu trabalho, com o seu lazer, com as pessoas. Após uma série de tratamentos, hoje, Verônica está com a saúde em dia. A prioridade da professora é se cuidar, para não ter de enfrentar o esgotamento novamente. Eu procuro fazer tudo no meu tempo, eu uso o tempo de qualidade com a família, eu busco momentos que me trazem prazer, me trazem paz, eu não fico mais assim
preocupada ou trabalhando além daquilo que eu sei que a minha capacidade física e mental pode suportar. Então eu procuro ter um tempo maior para fazer, entregar tudo dentro dos prazos que são solicitados, e eu vou me policiando o tempo inteiro. Eu não deixo mais chegar ao ponto que chegou. Nos 6 primeiros meses desse ano, São José dos Campos registrou 426 acidentes com pipas enroscadas na fiação, que deixaram 14 mil moradores sem energia elétrica. E, infelizmente, esse não é o único risco da brincadeira. O uso do cerol na linha, que é aquela cola cortante, pode provocar ferimentos graves e até mesmo a morte de pedestres e motociclistas. Por isso, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar áreas públicas para permitir a prática segura de soltar pipas. Olhos atentos no céu e lá estão elas, as pipas. Quem cresceu brincando nas ruas já deve ter empinado muitas por aí. Soltar pipa faz parte da vida do Pedro desde a infância. A paixão é tanta que ele ajudou a criar até um grupo de pipeiros. Nossa equipe, a nossa tradição, a nossa união começou ali na época de pandemia, foi onde a gente pôde se reunir novamente. Então, teve uma situação pandêmica, todo mundo se recorda. Nesse período, quando voltou a abrir algumas coisas, a maioria das atividades era ao ar livre. A prática esportiva foi uma boa opinião pipa, porque é uma prática que você consegue praticar ao ar livre, não precisa estar grudado com ninguém, o seu pipa está distante de você, então foi uma brincadeira que casou legal. Mas soltar pipas sem responsabilidade pode se tornar um perigo. Isso porque a linha e a própria pipa podem atingir redes elétricas e causar acidentes. O ideal é que se busque locais livres, né, áreas sem interferência de rede elétrica, porque quando uma pipa fica presa na rede elétrica, ela pode gerar curtos-circuitos, né, até mesmo rompimento de cabos, além da interrupção de energia para vários clientes, né, que pode ser escolas, casas, comércios, pode ter o risco desse curto-circuito vir a romper um cabo e gerar um acidente mais grave, né? Pensando em solucionar o problema, a Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza a criação de pipódromos na cidade, que são áreas públicas exclusivas para soltar a pipa de maneira segura. O objetivo é promover lazer para os amantes da prática e também eventos anuais, como ações educativas e campeonatos. Com a criação dos pipódromos, a tendência é que haja uma redução dos acidentes envolvendo pipas. Somente no primeiro semestre deste ano, a EDP, concessionária de energia de São José dos Campos, registrou 426 ocorrências envolvendo pipas enroscadas na fiação. Mais de 14 mil moradores da região sofreram com a falta de energia. Toda vez que tem uma ocorrência, né, uma pipa fica presa na rede e gera um curto-circuito, um desligamento, é necessário deslocar uma equipe até o local, né, que poderia estar fazendo um serviço de manutenção preventiva, por exemplo, para fazer a remoção dessa pipa e restabelecer o fornecimento de energia e garantir a segurança da população, né? Então, existe um consumo do recurso que poderia estar fazendo realmente melhorias na rede e está ali fazendo a limpeza da rede, nesse caso de remoção de pipas. Para informar a população sobre os cuidados e responsabilidades na hora da diversão, o projeto inclui ainda no calendário oficial de festas e comemorações do município a Semana Educativa de Conscientização para a Prática Segura de Soltar Pipas, realizada no mês de dezembro. É um mês que a gente está no início de um período de férias. E o período de férias ele demanda uma quantidade maior, porque tanto o pai se programa para tirar férias com o filho, quanto o filho também está em casa ali e depende muitas vezes do pai para trazer para um espaço assim. Então o mês de dezembro ele é um mês muito importante para essa campanha. Mas temos que deixar bem claro na campanha que a proibição em si não é uma questão de proibição, é uma conscientização para que as pessoas venham para áreas abertas, venham para áreas onde não vai ter impacto para ninguém, para que a gente possa praticar a nossa prática esportiva tranquila. Para o Pedro, soltar pipa é mais do que uma diversão. Virou uma atividade profissional e até uma fonte de renda.
A missão dele e do grupo de pipeiros, os Moleque Cresceu, é fazer com que a prática seja valorizada e reconhecida como esporte. Isso é uma prática que a gente precisa exaltar muito. Ela movimenta tanto o comércio que tem famílias que vivem somente disso, que depende da pipa para a sobrevivência. Então, assim, quando a gente fala, nossa, o cara vende só uma pipa ali, você acha que pouco? Não, nós estamos falando de muito dinheiro aqui. Por que nós estamos falando? Porque a gente compra vários artigos para isso, e além dos artigos que a gente compra para poder fabricar a pipa, a gente ainda compra os artigos para poder estar aqui no domingo, que é o nosso churrasquinho, que é a nossa alimentação, a nossa bebida aqui. Então tudo isso está movimentando também o comércio da região. E com mais apoio e consciência, a expectativa do Pedro é que os pipódromos ajudem a incentivar a prática na cidade. E assim, São José vai ganhar ainda mais pipas para colorir o céu. A gente fala agora de inclusão digital. 88% dos brasileiros com mais de 10 anos utilizaram a internet em 2023 e isso representa um avanço. Só para a gente ter uma ideia, né, e comparar aí os dados, em 2016, esse percentual era de 66%. Portanto, avançamos. Agora, mesmo com esse número positivo, pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que esse acesso não é igualitário. Na adolescência, Brian enfrentou desafios para ter acesso à internet. Sem celular e computador em casa, precisou da ajuda de um projeto social para se conectar com o mundo digital. Me trouxe cidadania mesmo, porque é isso, sem celular a gente acaba sendo meio que um cidadão fantasma, né? A gente não tem conta no banco, a gente não tem documento digital, querendo ou não é muito valioso. Hoje, aos 19 anos, ele se tornou voluntário na ONG e atua como produtor cultural. Agora, conectado, ele auxilia crianças e jovens que, como ele no passado, não têm acesso à rede. Não basta só disponibilizar o acesso, eu tento sempre trazer informação para as crianças, para elas saberem quais as oportunidades e os perigos de ter internet. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil aponta que 84% dos brasileiros com mais de 10 anos são usuários da internet. Mas os dados apontam que o acesso não é igualitário. Apenas 22% desse grupo possui conexão de qualidade para trabalhar, estudar ou acessar serviços essenciais. Será que as pessoas têm os recursos financeiros necessários para ter os dispositivos e a conexão adequada às necessidades que elas têm? A gente fala de acesso a dispositivos, porque a gente sabe que o celular foi super importante para democratizar o acesso, mas que o tipo de uso que ele permite é diferente do que aquele que as pessoas fazem quando usam o computador, né? Estar offline em um mundo hiperconectado pode deixar de fora da vida de muitos jovens a possibilidade de fazer escolhas para o futuro, seja pela falta de acesso à educação, a melhores oportunidades de emprego. Você não consegue acessar boas informações políticas ou de educação, você não consegue acessar boas situações de lazer, né? Porque mesmo que a pessoa, às vezes, ela não consegue ir até um teatro, ela não consegue ir até um cinema por uma questão de renda, com a internet a gente conseguiria democratizar isso, disponibilizar isso para todas as pessoas. Dificuldades essas que são potencializadas a depender da localidade da população. É o caso das periferias e zonas rurais, áreas que muitas vezes não são atendidas por provedores de internet. A gente sabe que ainda há problemas de infraestrutura em regiões mais remotas, áreas distantes. Já tem políticas sendo endereçadas nesse sentido, você tem que fazer investimentos mais localizados, talvez contar com a ajuda de pequenos provedores, que são eles que chegam na ponta, em localidades mais distantes, mas isso também já está sendo endereçado. Para o produtor cultural, o acesso à internet para todos não é o suficiente. A conexão precisa vir junto com a informação. A gente tem que trazer informação principalmente para o público mais velho. As pessoas mais idosas, os mais velhos, eles são os que mais caem em golpe na internet. E na maioria das vezes são pessoas aposentadas, são pessoas da periferia mesmo que entram em dívidas avassaladoras e nunca conseguem quitar essas dívidas. Isso quer dizer pensar em uma conectividade digital significativa. Para a coordenadora do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, é preciso proporcionar uma experiência online segura e produtiva, a um custo acessível. Se a gente pensar o cenário de 15 anos atrás, em 2008, só 1/3 dos brasileiros eram usuários de internet.
só 1/3. E desse 1/3, só metade deles usavam a internet todo dia. Hoje a gente tem 83%, 84% de usuários de internet no Brasil e todos eles, quase 95% deles, usam a internet todo dia. Então, é uma revolução, né? A gente está vivendo um outro mundo mesmo. Mas esse mundo tem que ser para todos, com condições adequadas para essa conectividade. O Semana Legislativa termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Eu lembro que toda a programação da TV Câmara está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.